Então, vamos falar sobre soluções naturais para o dia a dia. Vocês podem também ir marcando as perguntinhas que vocês têm, tá bom? As dúvidas também. Vou tentar fechar o microfone aqui de todo mundo. E quem quiser falar, só levantar a mãozinha também. Ô, Rô, você consegue olhar aí de vez em quando quem levanta a mãozinha e me avisar? Porque eu fico só com a minha tela aberta, tá bom? Consigo, pode deixar. Tá, então quem tiver, você abre e fala, Tati, tem uma pergunta, tal, ou a gente faz sempre, a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? Beleza. Bom, antes então da gente começar a falar dos protocolos, existem 3 formas, então, que a gente gosta sempre de iniciar. Existem 3 formas de você usar os óleos essenciais. Então, uma das formas é tomando, passando e Inalando. inalando, né? Então, o Dr. Júlio vai explicar o porquê que é tão importante inalar. Ai, o que que um cheirinho vai fazer? Por que que é importante passar e como a gente vai passar e também fazer a inalação. Então, tomar, inalar, você pode inalar e você pode também colocar no difusor, que é fantástico, tá bom? Então, quanto tempo leva, né, para fazer o efeito, que muita gente acha, nossa, leva muito tempo, demora demais para fazer o efeito. Então, o Dr. Júlio vai explicar para nós por que isso é um mito, tá bom? Então, quando a gente inala, né, em 20 segundos, os óleos essenciais já estão no nosso sistema límbico e já estão ajudando nas emoções, né? Ansiedade, depressão, pânico, toda essa parte emocional, memória, concentração, tudo isso, em 20 segundos, os óleos já estão lá agindo, né? Quando você passa, né, normalmente, em alguns minutos, já está na corrente sanguínea. E quando você ingere, né, normalmente, em 20 minutos, você já está, quase todos os órgãos já estão com os óleos, né? Qual a diferença, né, em relação à via de uso? Quando a gente ingere, a gente consegue uma alta concentração no sangue, mas a duração não é muito extensa, né? Quando a gente passa na pele, né, então a gente tem uma concentração menor do que quando ingere, mas a duração é maior. E quando a gente inala, né, então a concentração é a menor, mas a duração é a maior. Então, a gente precisa entender que quando a gente inala, então ele vai para o nosso sistema límbico. Então, se a gente está com alguns problemas emocionais, que geralmente todos os nossos problemas têm um fundo emocional também, ou porque começou por causa do emocional, ou porque desencadeou um emocional, né? Então, é legal a gente usar mais de uma forma. Então, é legal a gente inalar e passar, ou inalar e tomar. E eu posso tomar todos os óleos? Não. Tem alguns óleos que não podem tomar. Por quê? Alguns são mais puros que os outros? Não, dependendo da planta, né, que é usada, você pode ter uma certa irritação no tubo digestivo, no estômago, então não é bom ingerir. Então, tem algumas plantas, então, que podem irritar o nosso, organismo. Então, são plantas já estudadas, então, que a gente não vai, tomar, tá bom? Outra dúvida que muita gente tem: eu posso misturar os óleos para tomar? Pode. Coloca numa cápsula vegana, 2 gotinhas de cada óleo que você tem que tomar, ou 1 gotinha de cada óleo que você tem que tomar, e pode tomar tudo junto. Outra dúvida, que a maioria das pessoas tem: ah, eu posso tomar
umas 10 gotas, aí eu não preciso tomar o restante do dia? Não, porque o princípio é o mesmo da homeopatia. É pouco, muitas vezes. Então, quem faz uso da homeopatia sabe, o doutor Júlio passa 6 gotinhas de hora em hora. Uhum. Os óleos essenciais é igual. Em vez de você tomar 8 gotas, é preferível que você tomar 1 gota por hora, tá bom? Porque, a não ser que você precise de um boom. Então, algumas vezes a gente indica, para casos específicos, toma lá logo 8 gotas e depois você continua tomando 1 gotinha o restante do dia, tá bom? Então, você pode sim tomar os óleos essenciais tudo junto, e você não deve só tomar uma grande quantidade e não tomar mais, porque o princípio é pouco, muitas vezes, tá bom? Uma dica: bolsa de água quente ajuda bastante. Então, você está com um lugar muito dolorido, muito ruim, uma dor muito grande. Então, você toma o óleo, você pode também passar naquele local, e aí você pode esquentar o local. Isso ajuda bastante também. Outra coisa que ajuda, se você for passar para dor, você até pode fazer um mix. Então você pega lá um rolão e coloca para dor. Wintergreen, lavanda, peppermint, deep blue, copaíba, aroma touch para dor. Nossa, você fez um super blend. É bom? É, mas você vai ter uma coisa mais eficiente se você passar no local em camadas. Então você passa lá o Deep Blue. Sempre que você for passar, use um óleo carreador. Por que usar um óleo carreador? Tá, então, primeiro, os óleos essenciais, eles são voláteis, né? Então, se você passa sem óleo carreador, uma boa parte vai evaporar, você vai perder. Se você põe o óleo carreador, um óleo de coco, por exemplo, ele não deixa o óleo quase evaporar, então você vai aproveitar a maior parte do óleo. Outra coisa, o óleo carreador também facilita a penetração do óleo essencial nas camadas da pele. Então, não vai evaporar antes de entrar, porque ele vai facilitar aquela entrada, vai entrar rapidinho e você vai ter uma coisa bem eficiente, tá bom? Então, você passa com o óleo carreador o Deep Blue. Depois você pega o Copaíba e passa. Depois você vai e passa o Intergreen. E assim por diante, você vai passando por camadas. Eles estudaram que passar por camadas é um pouco mais eficiente do que você fazer um blend e passar. O que é um blend? Então, para quem não está acostumado com os nomes que a gente usa, blend é uma misturinha de óleos que você mesmo pode fazer em casa. Então, você coloca vários óleos, acrescenta com óleo carreador, um óleo de coco fracionado, aí você vai ter a sua misturinha. Agora, quando é um mix, qual que é a diferença de mix e de blend? Blend é o que a gente faz. E mix é o que vem pronto da doTERRA, que os cientistas então estudaram, analisaram e viram que a quantidade desse com mais um tanto diferente desse, aquele, não é a mesma quantidade certinha para tudo. Então eles estudaram que quantos óleos e a quantidade, então eles fazem um mix de óleos, todos estudados cientificamente, e aí então eles vendem para nós, ele já prontinho para atingir aquele nosso objetivo, tá bom? Então, essa é a diferença de um blend e essa é a diferença de um mix. Outra coisa importante da gente entender: eu posso usar só o óleo carreador da doTERRA? Não. Você pode usar um creme de boa qualidade, misturar o óleo e passar. Eu indico vocês usarem o óleo carreador da doTERRA. Por que o óleo carreador da doTERRA? Ele não bisunta, ele não vai deixar emplastado e ele é leve. E por que ele é mais leve? Porque o óleo de coco ele tem moléculas de gordura de vários tamanhos, né? Tem grandes, médios, pequenos, e por isso ele solidifica, porque ele tem as moléculas grandes, né? Então, essas grandes têm a tendência de solidificar.
Quando você fraciona, você pega só as pequenininhas. E aí elas não solidificam. Esse óleo está sempre líquido o tempo todo. Então é a diferença de você usar um óleo carreador da doTERRA. Você pode deixar ele no inverno aqui, que a gente passa, e mesmo assim ele não vai ficar branquinho, né? Porque a gente vê que os óleos ficam branquinhos quando a gente compra aquele óleo de coco no mercado, né? Ele tá branquinho, durinho. O óleo carreador da doTERRA nunca vai ficar assim, por causa das moléculas pequenininhas, tá bom? Então, aí tá algumas dicas para usar os óleos essenciais todos os dias. Por que que a gente faz os nossos protocolos diários, né? Então eu tenho meu protocolo que o que eu uso todos os dias, tá bom? Eu uso óleos essenciais para prevenção. Então, eu sei quais são os meus órgãos que eu tenho dificuldades, aqueles órgãos que precisam de cuidados, então eu uso óleos preventivos, tá bom? Então, todo mundo deveria usar os seus óleos como prevenção também, tá bem? Então, nós vamos dar as dicas agora de alguns protocolos. Porque, por exemplo, que a gente usa, vou dar uma dica de protocolo. Eu uso copaíba, frankincense, DDR Prime e uso um óleo cítrico e um modulador hormonal. Esses 5 óleos eu uso todos os dias. Por que, por exemplo, a gente usa o frankincense todos os dias? Bom, frankincense é um óleo que ele é um regenerador celular, né? Ele regenera a célula, restaura as funções da célula, restaura os receptores hormonais das membranas das células, e ele também restaura o DNA da célula. Então, se o radical livre foi lá no DNA e oxidou esse DNA, e esse DNA oxidado, alterado, ele pode causar doenças, o frankincense ele vai lá e faz um reset no DNA e restaura ele, deixa ele bonitinho de novo. Então, como eu quero ter uma qualidade de vida hoje e no futuro melhor, eu quero resetar isso todos os dias, tá bom? E uma coisa importante também é que aí fica a dica para vocês anotarem. O frankincense é um óleo que ele potencializa os outros óleos. Então, vamos supor que você está usando um óleo para gripe. Você está usando o Breathe, está usando o On Guard. Se você quiser potencializar esses óleos, acrescente o frankincense. Você está com óleo para dor, está usando lá Deep Blue, Wintergreen, Copaíba, Aroma Touch, coloca o frankincense. O frankincense é aquele que não pode faltar nas nossas misturinhas. Coloca 1, 2 gotinhas de frankincense, já vai ajudar. Por exemplo, quer ver outro óleo que ajuda e potencializa? Quando a gente usa o turmeric. Que óleo a gente usa para potencializar o turmeric? Black pepper. Então, usando só o turmeric, ele ajuda, mas quando você usa o black pepper junto com o turmeric, ele tem um poder para ajudar em dor muito grande, tá bom? Então, aqui ficaram algumas dicas de hoje, e agora então a gente vai falar de alguns protocolos. Então, semana passada, nós falamos sobre dor, quais óleos a gente usava para dor, nós demos 5 dicas, né? Nós falamos sobre o sistema respiratório, quais óleos a gente indicava para o sistema respiratório, e também falamos como usar, quantas vezes usar e tudo. Falamos também do estresse, né? Da copaíba, do balance, do Citrus Bliss. E aí nós demos também algumas alternativas, tá bom? Hoje, então, nós vamos falar sobre insônia. Então, insônia é um problema que muita gente tem de genético. Então, é um problema genético. A maioria das pessoas na família tem um problema com insônia. Problemas para e são mais comuns em áreas planas. Pronto. Então, algumas pessoas têm dificuldade de pegar no sono, outras pessoas dormem rápido e acordam no meio da noite e não conseguem voltar a dormir. Então, a gente vai passar algumas dicas para usar os óleos essenciais, tá bom? Então, vamos lá.
Então, quais óleos podem ser usados para essa questão? O Serenity. O Serenity é o quê? Serenity é um mix, né? São vários óleos essenciais que estão aí presentes, né? Como a lavanda, o lavandinha, a camomila, né? São óleos calmantes, relaxantes. Ótimo. Vetiver, Vetiver, que é uma raiz, né? De um capim, né? E essa raiz é cheia de óleo essencial e por isso ele é aterrador, né? Aquela pessoa que é muito ansiosa, né? Que está lá em cima, né? Ele traz para o relaxamento. é um óleo também que ajuda as pessoas a se sentirem mais seguras, né? Então ele dá segurança, porque como é um óleo que ele aterra, ele traz mais segurança. E às vezes no nosso dia a dia tem algumas coisas que deixam a gente um pouco inseguro e aquilo à noite que vai desencadear. Então, usar o vetiver é muito bom. Usar o vetiver junto com o Serenity e a bergamota. Fala um pouquinho da bergamota. Então, a bergamota é um cítrico, né? Uma mexerica da região da Itália. E ela é relaxante, ela é calmante, ela melhora o humor, ela dá mais tranquilidade, disposição, mais alegria. Os óleos cítricos em si, eles trazem esse bem-estar, esse humor melhora. Explica pra gente como que você vai tomar então. Então, o pessoal está com dificuldade então para dormir, Uhum. vai comprar os 3 óleos, como ele vai usar? Então, o Serenity e o Vetiver a gente não vai ingerir, né? Então, nós vamos usar por via inalatória, né? Coloca na mão, faz uma conchinha, inspira fundo 10 vezes, né? Então puxa E pelo nariz e solta pela boca. isso. Puxa pelo nariz, segura um pouquinho, alguns segundos, e depois solta devagarinho, né? Isso. 10 vezes. Ou, e também se você tiver um difusor, você pode colocar uma ou duas gotinhas de cada óleo e deixar durante a noite também, para você ficar inalando a noite toda. Pessoal, isso tem um resultado muito bom. Se você pode colocar também uma gotinha do Serenity no travesseiro, né? Isso também ajuda bastante. Outro jeito de você usar também, além de fazer tudo isso que o Dr. Júlio falou, você pode fazer uma misturinha com um óleo carreador e passar na planta dos pés, dar uma boa esfregada na planta dos pés e nessa região aqui do peito. Ó, fica perfeito, fica ótimo. E a bergamota você pode ingerir 2 gotinhas antes de deitar, né? E o Serenity e o Vetiver você inala antes de deitar. Tá, mas aí a pessoa acordou no meio da noite. Ela pode fazer de novo o protocolo, Tudo né? de novo. Pode fazer de novo. Toma a bergamota, inala o Vetiver e o Serenity. Isso, pode passar o rolãozinho então no peito de novo, na planta dos pés, tá bom? E pode pôr a gotinha no travesseiro, tá bom? Aqui vão 2 dicas. Se você não tem ou Serenity, ou Vetiver, ou a bergamota, você pode substituir pela lavanda e pelo patchouli. Ou tem gente que coloca os 5 óleos. Põe uma gotinha de cada um lá no inalador, no difusor e, a lavanda e o patchouli pode tomar? A lavanda pode, o patchouli não. Tá, então o patchouli não vamos tomar, mas a lavanda então você pode tomar no lugar da bergamota, tá bom? Ou você pode tomar junto com a bergamota também, se for o Sim, caso. sim. Por que os óleos não têm o mesmo efeito igualzinho para todo mundo? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? O aparato de enzimas que ela tem é diferente de cada um, né? Então, na hora que esse óleo entra, as reações químicas que vão acontecer ali é individual para cada um, né? Então, às vezes a pessoa usa lavanda, dorme a noite toda. Tem pessoas que usam lavanda e não tem nenhuma diferença, não percebeu nenhuma melhora. E eu já vi pessoas que tomam lavanda e não conseguem dormir por nada nesse mundo, ficou mais acordado ainda. Agitou. É raro, mas a gente encontra. Pessoal, quem está aqui assistindo com a gente, tem alguém, não consigo ver todo mundo,
Mas tem alguém aqui que quiser abrir sua câmera, quiser falar, ou seu microfone só, que usa algum óleo para dormir? Tem alguma experiência de uso de óleos para dormir? Quem que poderia dar uma sugestão aí? Porque existem muitos óleos. Esse é um protocolo que a gente está passando, mas existem muitos. Quem tem... Desculpa. Eu uso o vetiver e a lavanda, uma gota de cada na cápsula antes de dormir. Eu acho que ajuda. Só a lavanda sozinha eu não vi resultado. Você põe lavanda e vetiver? É. Que ótimo. E aí você dorme bem? A maioria das vezes. Que bom, que bom. Quem mais usa alguma coisa para dormir ou algum parente que vocês passaram o óleo? Quem mais tem? Eu uso, Tati, eu uso Serenity na sola dos pés para dormir. Eu e todo mundo da família aqui. Beleza. Ai, que beleza. Eu gosto muito de passar o Serenity, mas sabe o que eu gosto de passar? Tem gente que fala, nossa, mas isso não deixa você acordada? Não, não deixa. Eu gosto de usar o Deep Blue Rub. Eu gosto porque ele me deixa assim bem... o Deep Blue Rub é um creme que a doTERRA desenvolveu com os olhos, que ele relaxa, né? Apesar dele ter peppermint, ele não tira o meu sono. Eu passo ele aqui, junto com o Serenity, passo na planta dos pés, também fica ótimo. Quem mais tem uma experiência de insônia? Que começou hoje, segue acontecendo. Também vai ser retomada a vacinação dos trabalhadores ligados aos estabelecimentos de saúde. Alguém está com o jornal ligado ali. Mas tem alguém que está com a mãozinha levantada, está escrito administrador. Quem que usa, pode ele falar, pode abrir seu microfone e falar. Boa noite. É o Tadeu que está falando. Tudo bem? Oi, Tadeu, tudo bom e você? Tudo. Eu não sei porque aparece administrador aí. Tá Mas, bom. enfim, até eu procurar o que... Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Cada vez que a gente coloca a gota na mão, esfrega, faz a conchinha e inspira 10 vezes, quando for fazendo, é uma gota a cada 10 vezes ou é uma gota só para todas as 10 vezes? É uma gota só para as 10 vezes, porque o óleo vai ficar ali nesse tempo, nesses segundos aí que você vai fazer essas 10 inspirações, o óleo ainda está ali. Depois que você fizer as 10 você pode olhar na mão, um pouquinho de óleo na sua mão. Perfeito. Muito obrigado. Alguém mais quer falar algum óleo ou alguma coisa sobre a insônia? Eu gostei também do Cedarwood com o Citro Bliss Olha no difusor. Ai, que ótimo. Eu já tenho uma paciente também que adora o Cedarwood. Ela coloca também mais um outro óleo, Whisper. Para ela também é ótimo. Cedarwood com Whisper. Ela acha que é ótimo também, para ela tem um resultado super bom. É muito interessante a gente ir sentindo o cheiro dos óleos. Quando a gente foi para a convenção nos Estados Unidos, o ano retrasado, teve uma parte interessante de uma veterinária que ela ensinou como que os cachorros dela usavam os óleos essenciais. Então, os cachorros não saem, por exemplo, lá fora e comem plantinhas quando eles estão passando mal? Eles escolhem a plantinha que eles querem, eles comem e eles melhoram do que eles precisam. Então, ela colocava os óleos na mão dela, assim, num lugar, e mandava os cachorros cheirarem. O cachorro cheirava, 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 e ele escolhia um óleo, ficava em cima daquele óleo. Aí, então, ela punha no difusor e ela ia trabalhar. Então, se eles estavam com algum probleminha, alguma coisa, ela voltava, eles estavam super bem. Bom, os animais tem essa percepção. Se nós observarmos o nosso dia a dia, se nós cheirarmos os óleos, se nós formos comprando e lendo sobre os óleos e tudo, a gente vai ver que tem alguns óleos que parece que para nós faz mais sentido, parece que eles são melhores.
Então, a gente passou um protocolo que normalmente funciona muito bem para a esmagadora maioria, mas qualquer um pode acrescentar um óleo que goste, que faz bem e pode dar aquela paz. Eu tenho uma paciente que ela dorme com console. Ela tinha muita dificuldade, tinha pânico noturno e ela começou a usar o console. Console é um óleo emocional, desenvolvido para a parte emocional. Ele já está falando, né? Ele consola. Ela parou de ter pânico noturno com o console. Então, né? E também tem um aparelho, né, o iTolve, que ele é tipo de uma bioimpedância para óleos essenciais, né? Então, ele mede as energias do seu organismo, ele vê onde tem deficiência de energia e aí depois ele te dá quais os óleos mais ideais para o seu caso. Uhum. Bem legal também. Então, e às vezes você vai ver que aquele óleo faz muito sentido, tá bom? Então, por isso que a gente adora comprar os óleos. Então, aqui tá a composição do Serenity. Então, quando você compra o Serenity, ele tem todos esses Vocês óleos. vão ver que aí tem o whole wood, né? Alguém sabe o que é o whole wood? Não, ninguém. Tá. Então, tem 3 óleos que são da mesma planta, né? É a Ravensara, a Ravinsara e o whole wood, tá? Qual a diferença? A Ravinsara é a cânfora da China, né? Quando os chineses levaram essa cânfora para Madagascar, eles viram que o óleo dessa canforeira tinha um efeito diferente daquele da China, porque o solo é diferente, o clima é diferente, né? Então eles chamaram de Ravensara, tá? E o whole wood e a Ravensara e a Ravinsara é extraído das folhas da cânfora, né? E ele é mais voltado para a dor. O whole wood é a casca da canforeira, da árvore. E ele tem um efeito mais para o relaxante, para o calmante. Tá bom? Bom, então, dá para usar. No Serenity tem o whole wood, mas não tem a Ravensara nem outro. Você pode também fazer o seu próprio mix com aqueles outros também, se você quiser. Tá bom? Eu vou dar algumas dicas também que vocês podem fazer para ajudar na insônia, tá bom? Então, a insônia, ela está muito ligada ao seu dia a dia, tá bom? Então, se vocês fizerem o que a gente chama de banho relaxante, isso é uma coisa que também ajuda muito. Então, várias coisas você precisa mudar no seu dia a dia para você melhorar essa qualidade do sono. À noite é o período, depois que o sol se põe, que a gente começa a produzir qual hormônio? A gente começa a produzir a melatonina, Melatonina. né? E baixar o cortisol. Baixar o cortisol. Mas quando a gente está no celular, na televisão e com as luzes ligadas muito fortes, o que acontece? Não produz melatonina. Não produz. E aí você vai deixando de produzir isso já até na infância, muitas vezes, né? Na adolescência, e virou uma coisa rotineira. Então, uma dica. Primeiro, você diminui todas as luzes. É muito legal aqui na Europa que a gente vai nas casas, elas não têm essas luzes que a gente tem, assim, fortes e em cima. O pessoal só usa abajur, só luzes indiretas e fraquinhas. Isso ajuda na produção de melatonina, do corpo entendendo que o sol já se pôs e que ele vai precisar começar a produzir a melatonina. Então, diminuam as luzes. 2, não fiquem com o celular na cama, deitado, vendo o celular, Instagram, Facebook, lendo pelo celular, porque também vai prejudicar. A luz do celular também prejudica para a gente dormir, atrapalha. A luz da televisão também. Então, sem celular, sem televisão, de 40 minutos a 1 hora,
antes de dormir. E aí, então, você deixa para fazer o último banho do dia na hora de dormir. Se você tiver um ofurô, alguma coisa, então você pode tomar seu banho, depois na hora de dormir você faz só o seu ofurô. Se não, você vai lá para o seu chuveiro mesmo, deixa lá na sua cama já o seu pijaminha, sua camisola, tudo bem certinho. Não deixa a luz do banheiro ligada, deixa uma luzinha indireta, aquelas luzinhas de tomada, ou apaga a luz do banheiro, deixa a porta semi-aberta, né, para ficar só a luz do corredor. E aí então você toma seu banho, e aí você tem uma cadeira, um banquinho, ou se você quiser, perfeito, uma bola de pilates que você coloca dentro do box, você senta e deixa a água quente caindo, né, em você por 10 a 15 minutos. Então você vai produzir endorfina com a água quente, isso aí vai começar a baixar, né? Você pode pegar também um óleo essencial de lavanda ou serenity, qualquer desses óleos que a gente falou para vocês hoje, e coloca no box, no sentido contrário de onde está caindo a água, para ele não perder tão rápido. O bafo do banheiro, aquele óleo essencial, aquela água quente. E aí, então, a gente vai trabalhar a mente, tá bom? Então, nesse momento, ou você vai pensar só em coisas que você é grato, então você fica escutando aquele barulhinho da água, shhh, ai, nossa, sou grata pelo meu dia de hoje, ai, pelo sol, e aí você vai falando coisas que você é grata. Ou você procura se concentrar só no barulho da água. Então, quando você começa a escutar o barulho da água, aí você começa a pensar, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho... Não, para, volta, é na água. E aí você tenta ir fazendo essa meditação pensando só no barulho da água. Outra coisa também é você usar o barulho branco, que a gente chama. Você pode colocar no celular aquele barulhinho de chuva, aquele barulhinho de água ligado, né? E enquanto você está no banho, deixa ele um pouquinho mais alto para você escutar com o barulhinho da água. Terminou esse banho, você tudo na penumbra, vai lá, se troca, deita na cama, passa seus olhinhos no pé. Você já está lá com a sua cápsula pronta, sua aguinha, toma os seus olhinhos, passa então aquele mix no pé, no peito. E aí você pode pegar, se você quiser, tiver muita dificuldade, um livro para você ler de papel, de preferência de papel, alguma coisa para você ler, mas alguma coisa tranquila. Não vai pegar um livro de guerra, não vai pegar um livro de triste demais, você vai chorar, mexer muito com as emoções, tá bom? Senão, você deixa e você pode usar também esse barulho branco o tempo todo ligado ali, porque com esse barulho branco você vai desligando, tá bom? O resultado é muito bom. Ou você pode, em vez de usar o barulho branco, que também funciona super bem, é você usar uma meditação dirigida nesse momento. Então, tem várias meditações dirigidas que é para a hora do sono. Ele vai fazer você relaxar órgão por órgão, né? Vai relaxando tudo até que você pegue no sono, tá bom? Só que isso tudo tem que virar um hábito. Quando você faz disso um hábito, o seu corpo vai aprendendo a desligar. Vai chegar um momento que você já não vai mais precisar todo esse repertório. Só usar os olhinhos vai ser suficiente, tá bom? E deixa o seu difusorzinho ligado a noite toda, que isso aí vai te trazer um grande benefício, tá bom? Bom, pessoal, semana que vem nós vamos falar um pouquinho então sobre um detox. Como fazer um detox e melhorar nossa qualidade de vida. Hoje, então, nós ficamos com a insônia, lembrando também que nós falamos sobre ansiedade, falamos sobre estresse, sistema respiratório e dor na semana passada, tá bom? Bom, agora nós vamos responder algumas perguntinhas também. Então, vamos lá. Vou parar a gravação aqui, que agora nós vamos responder as perguntas que vocês têm sobre insônia ou sobre a dor, sobre a parte de respiratória, que a gente já falou, tá bom?